Você viu o XRP subir forte nos últimos dias? Mas e se eu te disser que o gatilho dessa movimentação pode não ter vindo diretamente do mercado de criptomoedas? E mais importante, pode ter vindo de uma decisão do Tesouro dos Estados Unidos que passou praticamente despercebida pela maioria dos investidores, enquanto muita gente estava olhando apenas para candles, suporte, resistência e volume do XRP. Um especialista em mercados financeiros identificou um movimento macroeconômico que pode ajudar a explicar por que o XRP e diversos outros ativos de risco começaram a subir praticamente ao mesmo tempo. O nome dela é Caitlin Long, CEO e fundadora do Custodia Bank. E a explicação apresentada por ela envolve três palavras que todo investidor de XRP precisa entender: Tesouro Americano, títulos de longo prazo e liquidez. Hoje eu vou explicar exatamente o que aconteceu, por que isso pode ter impactado o XRP e principalmente o que você precisa observar daqui para frente. No dia 19 de agosto, o XRP apresentou uma forte valorização. Segundo a análise publicada pelo Bank XRP, o XRP chegou a subir cerca de 12% naquele dia. E o movimento não aconteceu isoladamente. O mercado de criptomoedas como um todo estava reagindo positivamente. Bitcoin, altcoins e outros ativos considerados mais sensíveis ao apetite por risco também apresentaram movimentos relevantes. E foi justamente nesse contexto que Caitlin Long apresentou uma interpretação interessante. Durante sua participação no South Wyoming Blockchain Symposium, Long chamou a atenção para uma ação do Tesouro Americano relacionada ao mercado de títulos de longo prazo. E aqui está o ponto que muita gente pode ter deixado passar. O gatilho não precisava ser uma notícia sobre XRP. Poderia ser uma mudança nas condições financeiras que, posteriormente, afetaria ativos de maior risco. E é exatamente aí que começa a nossa história. Vamos simplificar. O governo americano emite títulos do Tesouro para financiar suas necessidades. Esses títulos são negociados diariamente no mercado financeiro e seus preços estão diretamente relacionados aos rendimentos ou yields. Quando o rendimento dos títulos de longo prazo sobem muito, isso pode aumentar a pressão sobre vários mercados. Por quê? Porque o investidor começa a comparar. Por que eu assumiria mais risco comprando ações, criptomoedas ou outro ativo, se posso obter um retorno interessante em ativos considerados mais seguros? Agora, imagine o rendimento dos títulos longos, subindo para níveis extremamente elevados. Isso pode aumentar o custo financeiro, pressionar as condições de mercado, e foi nesse ambiente que entrou a discussão sobre os buybacks do Tesouro. O Tesouro Americano utiliza recompras de títulos como uma ferramenta de gestão e suporte à liquidez do mercado. Documentos oficiais do Tesouro mostram que o programa continua realizando operações de recompra de títulos, incluindo papéis de vencimento mais longo. E é justamente essa dinâmica que Caitlin Long destacou. Segundo Caitlin Long, o movimento poderia ser interpretado como uma espécie de tentativa de controlar ou limitar a pressão sobre a curva de juros. Ela descreveu a ação como uma espécie de yield curve control, ou controle da curva de juros. Agora, atenção! Isso não significa que o Tesouro Americano tenha anunciado oficialmente: vamos controlar a curva de juros. Não é isso. A interpretação de Long sobre o efeito potencial daquela política e por que isso importa para o XRP. Porque existe uma cadeia de transmissão e vamos tentar
explicar, desenhar ela na sua mente agora. Imagine que o Tesouro Direto, o Tesouro Americano, ele atua no mercado de títulos. Os rendimentos de longo prazo, eles vão sofrer pressão. E com isso, as condições financeiras podem ficar mais favoráveis. O dólar pode sofrer pressão, o apetite por risco começa a aumentar. E onde que nós vemos riscos? Exatamente, riscos em criptomoedas. Muita gente diz que é arriscado investir. Capital pode migrar para ativos mais voláteis e criptomoedas podem sim se beneficiar. Essa é a lógica macroeconômica e é aqui que o XRP entra na história. Agora você pode estar pensando, mas Rafael, o que o Tesouro Americano tem a ver com o XRP? A resposta é liquidez e apetite por risco. O XRP não precisa ser mencionado em uma decisão do Tesouro para ser afetado por ela. Imagine que os investidores estejam mais preocupados com juros elevados, dólar forte e condições financeiras apertadas. Nesse ambiente, ativos de maior risco podem sofrer. Agora, faça o contrário. Imagine uma percepção de que as condições financeiras podem ficar menos apertadas. O investidor começa a procurar oportunidades e é justamente nesse momento que ativos como ações de tecnologia, criptomoedas, altcoins podem ganhar atenção. O XRP, portanto, pode ser beneficiado não porque o Tesouro esteja comprando o XRP, mas porque uma mudança no ambiente macroeconômico pode aumentar o apetite dos investidores por risco. E muita gente topou ter mais risco. E essa diferença é extremamente importante. Não estamos dizendo que o Tesouro causou diretamente a alta do XRP. Estamos falando de uma possível relação macroeconômica. Agora, vamos entender a segunda parte. Quando investidores compram títulos, o preço desses títulos eles tendem a subir. E quando o preço sobe, o rendimento tende a cair. Portanto, o preço dos títulos para cima, yields para baixo. Essa relação é fundamental. E o movimento dos yields longos é observado de perto pelos mercados. O próprio contexto de agosto de 2026 mostra que o Tesouro continua sendo monitorado e utilizando operações de recompra dentro de uma estratégia de gestão da dívida. No comunicado de agosto, o Tesouro informou que pretende comprar até 38 bilhões em títulos fora de linha para suporte de liquidez, além de até 25 bilhões de dólares em operações de gestão de caixa. Ou seja, não estamos falando de uma ferramenta inventada para explicar o XRP. É uma ferramenta real da política de gestão da dívida americana. A discussão está em como o mercado interpreta seus efeitos. Agora chegamos a outro ponto fundamental: o dólar. Quando o dólar perde a força, ativos denominados em dólares podem se tornar relativamente mais atraentes para determinados investidores. E existe outro efeito importante. Muitos investidores internacionais utilizam o dólar como referência global de liquidez. Então, mudanças nas expectativas sobre juros e outras condições financeiras americanas podem provocar movimentos em diferentes mercados ao redor do mundo. É por isso que você pode ter uma situação aparentemente estranha. Uma notícia sobre títulos do Tesouro Americano aparece. Algumas horas depois, o Bitcoin sobe, Ethereum sobe, XRP sobe. Ações americanas sobem. E o investidor olha para o gráfico e pensa, mas por quê? Porque o mercado financeiro não funciona em compartimentos completamente isolados. A macroeconomia conecta esses mercados. E agora vem a pergunta ainda mais importante: o XRP realmente confirmou essa narrativa?
O movimento de 19 de agosto foi expressivo? A análise publicada pelo Times Tabloid aponta que o XRP avançou cerca de 12% naquele dia e posteriormente chegou a um pico próximo de US$ 1,68. Mas existe um detalhe que precisamos deixar muito claro. Uma alta de preço não prova uma causa única. Mercados podem reagir simultaneamente a vários fatores. No mesmo período, também havia notícias e eventos relevantes envolvendo o setor de criptomoedas. O próprio Wyoming Blockchain Symposium reuniu importantes nomes da indústria e autoridades regulatórias americanas. Portanto, seria exagero afirmar foi apenas o tesouro que fez o XRP subir. O mais correto é dizer, a ação do tesouro pode ter sido um dos fatores macroeconômicos que ajudaram a criar um ambiente favorável ao movimento, e essa diferença aumenta a credibilidade da nossa análise. Agora, vem a parte que provavelmente mais interessa a você. O que tudo isso significa para o XRP daqui para frente? Se as condições financeiras continuarem favorecendo ativos de risco, se os yields longos permanecerem sob pressão, se o dólar continuar mostrando fraqueza, se a liquidez continuar melhorando, então podemos continuar vendo capital procurando oportunidades em ativos considerados mais arriscados. E isso pode beneficiar o mercado de criptomoedas. Mas existe o outro lado. Se os yields voltarem a subir fortemente, se o dólar ganhar força, se as condições financeiras apertarem, a mesma engrenagem pode funcionar no sentido contrário. Por isso, acompanhar somente o gráfico do XRP pode não ser suficiente. O investidor precisa olhar também para Treasury Yields, dólar, liquidez, Bitcoin e, claro, fluxo de capital para o mercado cripto. E aqui está o grande alerta. Talvez a pergunta mais importante não seja por que o XRP subiu, mas sim esse ambiente que ajudou o XRP a subir pode continuar, porque existe uma diferença enorme entre um movimento provocado por especulação momentânea e uma mudança persistente nas condições macroeconômicas. Se for apenas um movimento pontual, o XRP pode devolver parte dos ganhos. Mas se estivermos diante de uma mudança mais ampla do ambiente de liquidez e apetite por risco, a história pode ser completamente diferente. E é justamente isso que os investidores precisam acompanhar nas próximas semanas. Então vamos resumir tudo. O XRP apresentou uma forte valorização. No mesmo período, o mercado de criptomoedas como um todo também ganhou força. Caitlin Long apontou para uma ação do Tesouro Americano relacionada a recompras de títulos de longo prazo, como possível fator macroeconômico por trás desse movimento. A lógica seria recompra de títulos, pressão sobre yields, condições financeiras mais favoráveis, maior apetite por risco, possível entrada de capital em criptomoedas. Mas atenção! Não significa que o Tesouro esteja comprando XRP. E também não significa que a única decisão explique toda a alta. É uma leitura macroeconômica sobre o comportamento do mercado. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa movimentação do Tesouro Americano realmente ajudou a desencadear a alta do XRP? Ou acredita que o XRP está subindo principalmente por fatores específicos do próprio ecossistema? Comenta aqui embaixo, Tesouro ou XRP? Quero saber o que você pensa. E se você quer acompanhar as próximas movimentações do XRP, do mercado cripto e principalmente os fatores que podem estar por trás dos grandes movimentos de preço, inscreva-se no Ticafin, ativa o sino e deixa seu like, porque muitas vezes o que realmente movimenta o preço não aparece no gráfico. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora com o XRP. Se você gostou do vídeo, já esmaga o botão de like e clica no hype para pontuar esse vídeo. E compartilha com todo mundo que acredita em criptomoedas. Até o próximo vídeo. Nos vemos lá.
Pessoal, Rafael do canal de Cafim, agora agradecendo quem está comigo acompanhando essa saga de vídeos de XRP que eu faço diariamente. E agradecer muito porque são mais de 4.200 inscritos e eu não cheguei aqui à toa. Foi porque o pessoal confiou organicamente, comenta, gosta de estudar o XRP, a Ripple, falar sobre criptomoeda. Nós somos criptoentusiastas, porque nós gostamos do assunto criptomoeda. Fico feliz que quem está me acompanhando há muito tempo, aí quem assistiu os meus primeiros vídeos que eu fiz sobre educação financeira, até quando eu não falava assim tão desenrolado como hoje eu falo, agradeço as sugestões que o pessoal faz do vídeo, questão de iluminação, do microfone. Às vezes a gente erra alguma coisa, a gente vai corrigindo e a gente vai crescendo dessa maneira. Então acredito que é muito importante essa interação entre a gente. Então se você gosta do canal aqui, curte, compartilha com quem gosta também sobre o assunto XRP, sobre criptomoeda. Curte o vídeo, esmaga o botão de like, clica no hype também. Aqui a gente não tá só para fazer um vídeo qualquer, a gente tá para comentar as notícias, falar do nosso dia a dia acompanhando a XRP, vendo esses movimentos, as parcerias que a Ripple faz. Todos estão naquela expectativa. Será que vai subir? Será que vai explodir depois do Clarity Act? Gente, é imprevisível. É um mercado muito difícil. Aqui não é recomendação de compra nem de venda. Então, o investimento tem que ser feito com consciência e sempre procurar um profissional que possa lhe ajudar, um profissional autorizado, credenciado na área de investimentos. Muito importante, tome cuidado para não cair em golpes. Existem muitos golpes na internet de criptomoedas. Então, quem está aí assistindo, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando e confiar no meu trabalho aqui comentando as notícias da XRP no dia a dia, no período da manhã às 11 horas, à noite às 7 e no sábado às 5 horas da tarde, além das 11 também. E fico feliz que quem me acompanha no YouTube sabe dessa jornada toda que já são mais de 4, 5 anos aí. Eu estou muito feliz com o resultado que eu estou tendo com a interação das pessoas por estar compartilhando tudo isso com vocês. Um forte abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo é estritamente educativo e jornalístico. O mercado de criptomoedas é de alto risco. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.